Mas olha só, o que me chamou a atenção é o setor de varejo, que inclusive depois desses dados, olha só, Magazine Luiza, que foi das maiores quedas aqui na sexta-feira, como a gente trouxe aqui no início da programação, agora está liderando altas aqui no setor, 2,24%, Via subindo aqui também 4,16%, a gente tem Natura subindo 2,42%, Alpa 3 também em alta, Alpa 4 de 1,43%, Alpa 3 está aqui a menor alta do setor, mas ainda assim no sinal positivo, Amer 3 subindo 1,62%, Pets aqui em alta também 2,64%, SBFG 3 2,17%, queda mesmo só para a loja Zênia, que aliás é o pedido que a gente tem agora aqui do nosso chat, era o próximo pedido que a gente já tinha aqui na listinha. Deixa eu só trazer aqui quem estava pedindo para poder atualizar para vocês, o Flávio Machado. Ele tinha pedido para a gente dar uma olhada em loja Zênia. Por enquanto é o único papel, viu, Flávio, do setor que está caindo 0,36%. Murilo, então vamos lá dar uma olhadinha em lojas Renner para o Flávio que fez esse pedido? Vamos lá. Comentando um pouquinho sobre o Caged, né, acaba dando uma aliviada. Esse gráfico que eu estou na tela é o DI, tá, para o vencimento janeiro 23. Normalmente ele é um ativo extremamente correlacionado com o dólar. Ele está um pouco disparado em relação à sua coerência com o dólar, principalmente por conta dos investidores estrangeiros. Mas ele literalmente ele acaba refletindo para a gente o que está acontecendo no cenário, né? Esse Caged que veio bem, veio bom, ele acaba dando uma aliviada em relação ao DI, tira um pouquinho o peso em cima do Banco Central, mas eu acho que é muito mais momentâneo, tá? Ele dá uma aliviada hoje sim, mas veja que o DI continua estressado, continua forçando a curva de juros para cada vez subir mais, né? A gente já está beijando lá os 12,2 seria o objetivo dos juros para janeiro de 2023. Então, força o Banco Central a novas contratações ou pré-contratações para o próximo Selic, né? Nós temos agora essa semana a decisão, provavelmente deve manter aquela taxa de 1,5% pré-contratado, mas isso já força uma nova contratação, gera mais situação inflacionária para o próximo setor, tá? Infelizmente, quando a gente fala de inflação, o setor que mais, onde o bicho pega é nessa relação de lojas, comércios em si, porque como eles vivem basicamente com vendas a prazo, toda e qualquer venda que eles façam tem uma questão de juros. Infelizmente, a prévia do que eles imaginam para os juros, eles não conseguem praticar no mercado por conta de vendas, né? Senão eles não conseguiriam vender. Loja Renner, mesmo estando um pouquinho mais fraca, veja que ela passou por um perrengue bem forte, né? Ela veio em um recuo muito importante, veio buscar seus 21 e 26, nível que ela não chegava desde 2016, então ela veio buscar um fundo extremamente importante em termos de memória de preço, tá? Começa a trabalhar esta faixa dos 26 e 15, que seria uma bipolarização, né, uma bipolaridade, ou seja, a memória dos preços dos players, dizendo o seguinte: toda vez que chegou nessa faixa, foi legal para mim, eu fiquei feliz porque o preço subiu. E quando voltou nessa faixa, os players também compraram novamente. E ele teve mais um recuo, dando a possibilidade de fazer mais uma aquisição ou mais um aumento de lote dessa mão. Tá? Então, provavelmente o médio dos players está nessa faixa, conseguiram uma boa subida, tá? E aí já começa a preocupação. Porque na hora que tudo ia muito bem, os players falavam: opa, legal, me faz sentir bem comprar loja Renner na faixa dos 26. Quando perdeu essa região e volta, o pessoal já começa a ficar com receio ou com medo, falando: opa, eu fiz o médium, ficou positivo, e agora começa a fraquejar. Será que ele vai parar nessa região aqui, desse fundinho? Ou será que ele vai ter força para chegar nessa região desse fundinho? E agora os players começam a se preocupar muito mais com fundos do que tentar voltar aos topos. Tá? Esse é o sentimento dos players. Tá? O que eu vejo para a loja Renner, ela vem trabalhando dentro dessa triangulação mais ampla que a gente vê aqui em azul, tá? E começa a diminuir o seu range ou a sua volatilidade
nessa faixa de preço. Formou um fundo? Sim. Então, a gente pode estar trabalhando esse novo diminuição de volatilidade. Então, compras nessa faixa para tentar voltar lá nos R$ 41. Tá? Voltar e trabalhar esse espectro. Tá? O melhor dos mundos que pode acontecer para a Lojas Renner, deixa eu aumentar aqui o zoom, para a gente visualizar, o melhor dos mundos que pode acontecer para a Lojas Renner é ela trabalhar dentro deste possível retângulo no ano, e aí a gente voltaria a estar atuando naquela situação de linhas de GAN, canais de GAN, e a gente passa a trabalhar o processo dos fractais. Então, com isso, o que a gente tem? A gente tem uma possibilidade de ainda esta linha de tendência estar acontecendo, romper, trabalhar de lado, para aí sim a gente ter uma nova pá de ventilador acontecendo aqui, e aí sim ela conseguir desencanar e subir. Então é um processo bem longo, bem chato, tá? O ruim, ela já vem esticada, mas novamente falando, olha lá o OBV em relação ao nível de encarteiramento dos players. Esse topinho aqui de novembro de 21, que a gente vê acontecendo aqui, tá? Vou colocar até em preto, para ficar melhor a gente visualizar. Veja o seguinte, o nível de encarteiramento, ou seja, os players estão muito mais posicionados agora, acreditando em uma alta, em uma possibilidade de trabalhar a alta desse papel, do que estava em novembro. Então, o dinheiro para romper esse topo já está dentro do papel. Então, ele está vivendo uma fase de acumulação. Então, é o famoso caiu e comprou. Então, o melhor para o mundo dele é trabalhar também em uma possibilidade de um canal de alta aqui. Veja que ele está no melhor ponto de compra, inclusive pensando em termos de operação. Ele consegue formar um pivô de alta e agora está começando a alinhar suas médias. Então você tem uma possibilidade de um stop curto e um alvo bem longo. Né? Então você teria uma situação, pensando aqui em Lojas Renner, tá? Em um risco médio de 6%, tá? Em um risco médio de 6%, mas tentando buscar um alvo de 35% a 57%. Veja que é um trade longo, né? É muito mais um investimento a longo prazo, né? Então, essa possibilidade é bem interessante. Eu vejo Lojas Renner como um bom papel para o setor, sim, sem dúvida nenhuma. Tá? É lógico, pensando agora em tendências, nós estamos dentro dessa congestão, sim, triangular pelo semanal, como eu expliquei. Estamos abaixo da média, o que sugere, inclusive, a possibilidade de um repique e uma tentativa de volta. Uma volta aqui seria mais saudável ainda, porque aí a gente teria a total rejeição de toda essa queda em um pivô de alta. Então, os mais conservadores não vão entrar agora. Eles vão esperar esse processo acontecer do diário, tá? Aqueles que buscam trade em si e não uma possibilidade de investimento, eles vão estar buscando o quê? Eles vão estar buscando a tentativa desse rompimento, falhar, vir para cá para baixo, tentar, e aqui sim buscar trades na faixa de R$28, quando retornar, tá? Para tentar alinhar o diário com o semanal em um pivô. Então eles vão estar buscando um pivô no semanal quando o diário falhar a queda. Tá? Então isso é bem interessante, né? É um papel bem interessante, sim. Maravilha.